Com base em uma avaliação de países do mundo todo, a edição de 2021 do Relatório de Liberdade Religiosa no Mundo, publicado pela ACN, constatou que as violações contra esse direito humano fundamental se expandiram e aceleraram significativamente desde nossa última pesquisa em 2018. Cerca de 4 bilhões de pessoas vivem nos 26 países classificados como os que sofreram os ataques mais intensos contra a liberdade religiosa. Quase 50% desses países estão na África. Nos últimos 2 anos, grupos jihadistas tradicionais que sistematicamente perseguem todos aqueles que não aceitam sua ideologia islamista extrema consolidaram sua presença na África subsaariana. Embora não seja possível o acesso a grande parte do território por agentes de ajuda humanitária, os governos são incapazes ou aparentemente não querem abordar a questão em alguns casos. Só recentemente foram criadas forças-tarefa multinacionais para ajudar os governos locais. Na China e na Coreia do Norte, onde a liberdade religiosa é inexistente assim como a maior parte dos direitos humanos, encontram-se os piores criminosos desses direitos. Na China, o controle estatal é cada vez mais opressivo. A vigilância em massa, que conta com uma alta tecnologia de inteligência artificial, um sistema de crédito social que recompensa e pune o comportamento de cada um, e repressão brutal a grupos religiosos e étnicos, para impor assim a supremacia do Estado. Isso é particularmente evidente nas internações em massa e programas de reeducação coercitivos, que afetam mais de 1 milhão de pessoas, principalmente muçulmanos e uigures, na província de Xinjiang. Em Myanmar, ataques contínuos contra cristãos e hindus no estado de Kachin ocorreram sob um ataque maciço feito em várias etapas pelos militares e outros grupos armados contra 1 milhão de habitantes em Rohingya, na maioria muçulmanos, no estado de Rakhine. Um desafio crescente à liberdade religiosa na Ásia vem da expansão dos movimentos nacionalistas étnico-religiosos, uma tendência que afeta bilhões neste continente, principalmente em contextos democráticos ou semidemocráticos, como na Índia de maioria hindu e a maioria budista do Sri Lanka e de Myanmar. O profundo impacto das violações da liberdade religiosa é mais evidente no Paquistão, onde mulheres e meninas vulneráveis de grupos religiosos minoritários são sequestradas, estupradas e obrigadas a mudar de fé na chamada conversão forçada. Os direitos dessas meninas e mulheres são tão amplamente negados que elas se tornam escravas. Nos 36 países marcados em laranja em nossa classificação, a liberdade religiosa plena não ocorre, nem é constitucionalmente garantida. Durante o período analisado, o presidente Erdogan, da Turquia, tomou medidas para fazer do país uma potência sunita global, ameaçando os direitos de outras crenças nesse processo. Como foi exemplificado pela transformação da Hagia Sofia em Istambul em mesquita, o Islã é promovido em todos os aspectos da vida pública. Em alguns países do Oriente Médio, da Ásia Central e do Sul e nos antigos países soviéticos, a liberdade de culto é garantida, mas não a liberdade religiosa plena. Além disso, em alguns países é proibido por lei converter-se da religião majoritária para outras, enquanto em outros países a conversão é suprimida em razão de fortes pressões sociais. A pandemia da Covid-19 teve profundas implicações para os direitos humanos, incluindo a questão da liberdade religiosa. Grupos militantes têm se aproveitado de governos ocupados com a necessidade de se concentrar no combate à pandemia. Na África, por exemplo, extremistas islamistas aumentaram os ataques, consolidando assim ganhos territoriais e recrutando novos membros. Preconceitos sociais pré-existentes contra comunidades religiosas minoritárias também levaram a um aumento da discriminação, por exemplo, no Paquistão, onde instituições de caridade muçulmanas negaram aos cristãos e a membros de outros grupos religiosos minoritários o acesso a alimentos e ajuda médica. No Ocidente, as medidas emergenciais tomadas em resposta à pandemia impactaram a liberdade de reunião e a liberdade religiosa, provocando críticas e debates. Neste relatório, introduzimos pela primeira vez uma nova categoria, intitulada Países em Observação, em que consideramos novos fatores que podem ter um impacto significativo na liberdade religiosa no futuro. Os fatos que inauguraram esta nova categoria são as violentas manifestações na América Latina, em que os grupos atacaram e destruíram símbolos religiosos e propriedades.
Em algumas regiões, crimes violentos de ódio foram cometidos contra líderes religiosos e fiéis. O Papa Francisco definiu o que ele chama de perseguição educada, quando valores em evolução e novas normas culturais têm confinado religiões ao que ele chama de obscuridade silenciosa da consciência individual. Por exemplo, no Ocidente, o direito à objeção de consciência por motivos religiosos para os profissionais de saúde em relação às questões ligadas ao aborto e à eutanásia não é mais significativamente protegido por lei. Mas o período em análise também viu consideráveis mudanças para melhor. Houve importante progresso em termos de diálogo religioso e os líderes religiosos foram capazes de desempenhar um papel cada vez mais importante na resolução de conflitos, ajudando a realizar o diálogo entre lados opostos. A visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos resultaram na assinatura de um documento intitulado Fraternidade Humana em Prol da Paz Mundial e da Convivência Comum. Eventos mundiais dramáticos, sejam eles na África, Ásia ou mesmo no Oriente Médio, levaram a um aumento sem precedentes na mais grave das acusações, ou seja, a de genocídio. O relatório de liberdade religiosa reflete a missão da ACN de ser uma voz para aqueles que estão sofrendo e sendo silenciados, como resultado da perseguição. Como o Papa Francisco disse em 2015, em um mundo onde várias formas de tirania moderna buscam suprimir a liberdade religiosa, é imperativo que os seguidores das várias religiões unam suas vozes para clamar pela paz, tolerância e respeito pela dignidade e pelos direitos dos outros.